Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí da hora que você estiver vendo isso, Marlon. É, Nosso trabalho de sistemas distribuídos, ele fala sobre a questão dos transportes públicos, principalmente na questão da lotação, que foi um problema grave durante a pandemia. Nosso grupo é composto aí por Gabriel Fiorotti. Dá um oi aí para o professor. E aí, galera, tudo bom? E aí, Marlon? Kaique. E aí, Marlon, beleza? E por mim, basicamente o escopo do problema é entender e mapear a lotação do transporte público. E com isso a gente criou um dashboard que ele mostra quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, e quando esse ônibus atinge uma lotação máxima, ele gera uma ação para melhorar o transporte público ali para quem fizer toda essa gestão aí do tráfego. Pode passar. Aí, aqui alguns pontos. A introdução do problema que a gente fez aí no começo, né, da situação que ocorreu aqui no Brasil, aí pode passar também. E a ideia é que a gente utilizou aí um leitor, né, que utilizando a própria carteirinha da UCL, a gente coloca nesse leitor RFIT, que faz essa leitura, sinalizando que entrou alguém dentro do ônibus, e quando a gente lê novamente, ele mostra que essa pessoa saiu, e nesse dashboard ele vai mostrando a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo, enfim. Bom, diante da ideia que foi proposta no trabalho, é possível ver aqui a arquitetura do projeto, onde o Rusley falou sobre o leitor RFD. Ele se comunica através de um programa local em Node.js, que fica fazendo a leitura que trabalha com eventos, na verdade. A cada entrada de dados, ele vai lá e atualiza o nosso MySQL, que está hospedado na AWS, ou seja, lá no RDS. E por consequentemente o Lambda é claro, nessa situação que a gente colocou a cada 10 segundos, para conseguir demonstrar no trabalho em tempo rápido, mas na vida real, por exemplo, poderia ser um pouco maior esse tempo, porque é muito difícil de saber a entrada de passageiros ou saída a cada 10 segundos. É muito difícil de ter um ponto de ônibus a cada 10 segundos. Então por isso que a gente colocou um pouco menor esse tempo. E ele se comunica através do RDS na Amazon. E o Node-RED ele se comunica com o Lambda através do API Gateway. E agora a gente vai mostrar a nossa base local aqui, o código rodando local, que fica recebendo as entradas de dados com eventos, né? Usei? E esses eventos aí, a primeira coisa que ele faz é deixar ali, a gente deixa o prompt aberto, né? Como o RFit ele gera a linha, né? E dá enter, então a gente aproveitou já esse input para deixar esse console aberto, que vai imputando esses dados, né? Aí nós temos também lá embaixo um while true, que ele fica de tempos em tempos fazendo essa busca. Aí a princípio ali é uma consulta, né? A gente preferiu não complicar tanto a nossa parte de base de dados. Então, a princípio, ele faz uma consulta pelo ID que é gerado ali pelo RFIT e verifica a pessoa que está com esse status F, correto? Aí, se esse status não é atendido, ele faz uma outra verificação ali. Eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos para não prolongar o pitch, mas basicamente se ele vê que esse ID é repetido na base, ele marca como a pessoa saiu, e se ele vê que esse ID não existe na base, ele marca como um novo passageiro. Aí a grosso modo é basicamente isso que o código faz. Aproveitando a deixa do Rusley aqui, eu vou mostrar aqui como funciona o leitor RFD. Bom, nada mais é do que esse equipamento que eu estou mostrando aqui agora. E a cada vez que insere um cartão, ele já faz a entrada de dados e já passa pelo programa que a gente escreveu local e se comunica diretamente com o RDS, fazendo essa inserção de dados ou modificação, dependendo de como está o status da pessoa. Nesse caso aqui eu estava inserindo uma entrada, então se for olhar lá no dashboard que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele já possui lá que tem uma entrada nesse intervalo de 10 segundos.
Seguindo o trabalho, de acordo com a arquitetura, eu vou mostrar agora o Lambda que faz essa comunicação entre o Node-RED e o banco de dados. Nada mais é do que ele faz as contagens que ele tem que fazer para demonstrar nos dashes, QTD passageiros, né, quantidade de passageiros que estão no ônibus. Esse status de D aqui é o status de dentro. QTD entradas, a gente vai lá e faz um count na tabela de entradas, e QTD de saídas a gente faz um count na tabela de saídas. E o lat long é a mesma coisa. Toda vez que um evento acontece no nosso programa, ele vai pegar essa latitude e longitude do ônibus e salvar no banco de dados. Aqui por final a gente seta o campo deletado das tabelas saída e entrada para a gente ter um controle do que já foi lido pelo nosso Node-RED ou o que não foi lido ainda. E esse Lambda no geral faz isso. E agora o Kaique vai explicar um pouco do Node-RED. Opa, eu vou falar um pouco agora do Node-RED, que foi a aplicação que a gente escolheu para fazer a demonstração dos dados através de dashboards. Como que isso acontece? A gente tem um loop que a gente configurou para ficar rodando sempre, e essa configuração ela pode ser por tempo. A gente colocou para a gente demonstrar no trabalho, igual o Gabriel citou, a gente colocou 10 segundos de atualização desse loop, de execução desse loop, mas poderia ser um tempo maior. Aí sempre que esse loop roda, ele aciona um HTTP request que faz o consumo do Lambda que o Gabriel acabou de mostrar e extrai esses dados e seta uma payload com esses dados. E através dessa payload que eu faço a separação de cada dado e que cada dado tem, qual a importância de cada dado e qual o destino dele. Pode fechar aí, Gabriel. A gente tem ali as funções, a quantidade de passageiros, lotação, saída de passageiros, entrada de passageiros e localização. Cada função dessa tem a responsabilidade individual de separar o dado que ela faz referência, né? Que no caso ali é quantidade de passageiro, lotação, saída, e enviar isso somente ao gráfico que é seguinte dela. Que no caso é o gráfico que o Gabriel vai mostrar agora ali pra gente. Então, pessoal, o gráfico gerado pelo o fluxo do Node-RED é esse que a gente está vendo na tela. E ele apresenta algumas informações conforme a gente separou no fluxo, que é a quantidade de passageiros, a lotação, a saída de passageiros a cada 10 segundos, a entrada de passageiros a cada 10 segundos. Essas informações são atualizadas a cada 10 segundos, né, conforme está a descrição ali. E essas informações são geradas a partir da entrada de dados que a gente tem que roda em Node.js. Assim que essa entrada de dado ela chega pra gente, a gente envia isso pro nosso serviço de RDS, do MySQL. O Gabriel consome esses dados lá pelo Lambda e o Node-RED consome esses dados através da API que o Lambda gera. E aí a gente consegue ver as atualizações dos dados a cada 10 segundos. Se a gente fizer uma entrada de passageiro e uma saída, esses dados vão aparecer e o gráfico vai começar a se mexer. Eu vou fazer alguns testes aqui de entrada. Vou inserir umas pessoas aqui que não existe, 09, 08, porque eu não tenho mais cartões e vou demonstrar esse dado assim. Eu tô colocando várias entradas que não existem. Se for olhar aqui no gráfico, ele já deu a cada 10 segundos, né? Eu inseri mais algumas pessoas e já tinha algumas pessoas com aqueles IDs cadastrados. Logicamente, elas, se já estavam no ônibus, já saíram, né? Eu tenho umas outras pessoas que já estão cadastradas aqui. Vamos supor, eu fiz algumas entradas de nada, ele verifica se já existe ou se não existe para mostrar no gráfico. Aí, ó. Nesse caso, ele deu 3 entradas, essas pessoas não existiam. E o nosso projeto trabalha com isso, entrada ou saída de dados. Eu vou remover agora essas pessoas que estão aqui para fazer o gráfico de saída também aumentar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Se for olhar, o número de saídas vai aumentar a cada 10 segundos. A quantidade de passageiros ali também, ela vai descendo conforme
as saídas foram sendo realizadas e a lotação, que é a porcentagem ali, o gráfico de lotação também vai descendo. E Descendo ou esse, subindo, conforme a entrada ou a saída. e esse foi o nosso projeto, galera. E é isso.